Vamos lá então, gente. Eu vou abrir aqui, compartilhar minha tela com vocês. Só ver aqui, carregar. Bom, então, nós vamos retomar aí o estudo do modernismo português, focando o principal escritor, né, que é cobrado aí no vestibular, que é o Fernando Pessoa, né, pertencente aí à primeira geração do modernismo, a geração Orfeu, e em especial, né, agora no vestibular da, do próximo ano, né, dos próximos anos, nós temos duas obras do Fernando Pessoa aparecendo aqui, né, nos vestibulares, FUVEST e Unicamp. Então, o livro Mensagem, que é um livro de poemas, e uma peça teatral que é o Marinheiro. Tá? Então, nós vamos ter aí algumas aulas, né, mais precisamente 3 aulas, para falarmos sobre esse autor, né, e a importância dele para a literatura em língua portuguesa, né, e para a literatura moderna. Tá? Então, o Fernando Pessoa, ele é um caso singular dentro da literatura portuguesa, por conta da manifestação aí dos seus heterônimos, né, do fenômeno da heteronímia, que nós vamos falar um pouco hoje, né, essa ideia então de um poeta que escreve com estilos poéticos distintos, né, e atribuindo essa poesia, essa produção a outras entidades, né, outras figuras que na verdade não existem. Né? Então, isso seria o fenômeno da heteronímia. Você cria, né, uma figura poética, uma figura literária, né, com uma biografia, com traços estilísticos, e você atribui àquela, né, pessoa inexistente a sua produção, né, que é o que acontece aí com boa parte da obra do Fernando Pessoa. Tá? Agora, em termos também de publicação, Fernando Pessoa é um caso muito interessante, porque em vida ele publicou apenas um livro, né, uma obra, né, editada em forma de livro, que é o Mensagem. Todo o restante da produção do Fernando Pessoa, ou foi divulgada por meio de periódicos, né? A gente já citou aí, por exemplo, a revista Orfeu, né, que é o pontapé inicial aí do modernismo em Portugal e que lança aí alguns dos poemas do Fernando Pessoa. Outros periódicos da época, né, publicando aí em língua portuguesa, alguns em língua inglesa, mas nunca em sua vida, que é uma vida também relativamente curta, o Fernando Pessoa se dedicou à edição e publicação das suas obras. Tá? Então, a maior parte do que ele escreveu foi publicado póstumamente, né? A obra dos heterônimos, a própria peça O Marinheiro, entre tantos outros volumes dessa obra, né, em prosa e verso. E até hoje ainda nós nos deparamos no mercado editorial com novas publicações, porque Fernando Pessoa deixou muito material manuscrito, né, arquivos, páginas soltas, diários. Então, há um intenso trabalho aí de organização desse material para que ele possa vir a público, pensando que é um arquivo que não necessariamente ele tem ali datas precisas ou é, ideias, né, eixos de publicação. Né? Então, Fernando Pessoa não deixou nada mais específico no sentido de como ele queria que essa obra fosse publicada, em que momento da vida ele escreveu isso, né, aqueles poemas, porque outro problema muito sério ali é a questão de ausência de datas, a gente não sabe exatamente se são
produções do começo da vida dele ou do fim da vida. Então tem tudo isso aí que permeia a obra do Fernando Pessoa. Tá? Como eu falei, existem muitos estudiosos que se dedicam à organização desses manuscritos e, de vez em quando, surge aí no mercado editorial algum novo volume da produção do Fernando Pessoa. Tá? Muita coisa inacabada também, né, que veio a público, né, que foi editada, textos que ele deixou incompletos, mas só para a gente ter ideia aí do quão vasta é essa produção. Infelizmente, né, ele acaba morrendo muito precocemente por conta aí da bebida, né, ele acaba contraindo cirrose, né, e vem a falecer. Tá? É uma geração de escritores que tem um final de vida muito trágico, né, muito precoce e muito trágico. Então, Fernando Pessoa, que morre de cirrose, o amigo dele, Mário de Sá Carneiro, que se suicida, a própria Flor Bela Espanca, que morre aí por ingestão de barbitúricos. Então, são bastidores aí muito trágicos esses do modernismo português, da primeira metade do século XX. Tá? Bom, mas então nós temos que dividir a obra do Fernando Pessoa a partir desses princípios, né, da chamada heteronímia, que é o primeiro ponto aqui que nós vamos discutir sobre esse autor, para entender melhor a abrangência dessa obra e o porquê disso. Né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso hoje, antes da gente entrar na análise, né, dos 2 volumes aí propriamente ditos. Isso aí é o que vocês estão vendo à esquerda da tela, é um facsímile de um das notas, né, das páginas aí dos arquivos do Fernando Pessoa, em que ele deixou uma frase solta. Né? Então, ser plural como universo. Era a única referência que tinha na página, né? Não se sabe exatamente se é um verso solto, se ele tinha intenção de produzir algo em cima disso, ou se era um pensamento ali isolado, mas é muito interessante que essa expressão, né, ser plural como universo, sintetiza bem o olhar que a gente precisa lançar sobre a obra de Fernando Pessoa. A partir dessa ideia, então, dos heterônimos, né, de um poeta que cria estilos poéticos e atribui esses estilos a figuras inexistentes, essa ideia de pluralidade, né, no sentido de muitas vozes e muitas tendências ou muitos temas que vão aparecer ao longo desses textos, precisa ser enxergado aí por nós. Tá? Então, quando a gente fala em heterônimo, nós não estamos falando nós não estamos, né, na verdade, tendo qualquer vinculação aí com aquela expressão mais popular que a gente utiliza como o pseudônimo. Né? Então não é que o Fernando Pessoa ele escrevia e assinava com um outro nome que não o seu. Né? Esse fenômeno aí do pseudônimo, nós temos muitos autores. Né? Então, por exemplo, o Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, na verdade ele se chamava Charles Dodson, mas assina Lewis Carroll, porque ele não queria o nome vinculado aí à literatura infantil. Uma escritora inglesa do século XIX, que agora eu não vou me lembrar o nome exatamente dela, mas que publicou a obra Middlemarch, ela assina como George Eliot, né, então um nome masculino. Então, o pseudônimo é você criar um nome falso ali e atribuir, né, como sendo seu. Muitos atores e atrizes usam pseudônimos, né, porque o nome, né, de batismo deles, o nome ali de registro, não é exatamente aquele. Né? Mas o heterônimo, ele não é só um nome falso. Ele é a ideia de que o Fernando Pessoa está criando uma figura, né, então ele imagina um ser, um poeta, e esse poeta tem uma biografia, tem traços estilísticos, tem perspectivas de mundo de vivência muito particulares, que não são
aquelas do autor Fernando Pessoa, tá? Então, só para a gente pegar aí o conceito básico, né? O que, que é, então, a heteronímia? Então, a heteronímia é o estudo dos heterônimos, isto é, estudo de autores fictícios que possuem personalidade. Ao contrário de pseudônimos, os heterônimos constituem uma personalidade. O criador do heterônimo é chamado de ortônimo. Sendo assim, quando o autor assume outras personalidades, como se fossem reais, né? Então vamos imaginar o seguinte: Fernando Pessoa, ele escreve por ele mesmo, né? Nós temos aí, por exemplo, o Mensagem, que é uma obra que ele assina com o próprio nome. Então, nesse caso, nós vamos chamar essa poesia de poesia ortônima, ou seja, é a poesia que o Fernando Pessoa escreveu e assinou como sendo dele, tá? As demais produções, né, boa parte dessas produções, elas são assinadas por outros nomes, né? Os mais comuns e os mais importantes são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Cada um desses três nomes abarca aí, então, uma entidade inexistente, claro, nenhum deles existiu, né? Fernando Pessoa não se baseia em ninguém da realidade, mas ele cria esse personagem fictício, esses personagens fictícios, né? Dá uma biografia para eles, traços físicos, inclusive faz o mapa astral desses heterônimos, porque o Fernando Pessoa era muito entendido em assuntos esotéricos, então ele estudou muito isso, ele fez parte aí da Sociedade Rosa Cruz, que era uma sociedade de cunho esotérico, místico, então ele entendia bem, essa questão de numerologia, de mapa astral. Então, ele faz um mapa astral desses heterônimos como se eles fossem pessoas reais. E ele atribui estilos poéticos distintos a cada um deles. Então, o mais interessante é quando a gente pega um texto assinado por Ricardo Reis, o estilo desse texto em nada se assemelha ao do Álvaro de Campos, ao do Alberto Caeiro ou ao do Fernando Pessoa ortônimo. Então, são estilos, traços poéticos distintos, né? O que indica aí uma genialidade, né, do Fernando Pessoa, além do normal, né? Então, realmente, ele é essa mente brilhante, né? Existem traços aí de doença mental nele também. Ele sabe, né, que ele tem traços aí de múltipla personalidade, né, de neurastenia. Então, ele tem conhecimento disso, né, de que ele tem uma mente privilegiada, mas uma mente que, né, se fosse hoje em dia, seria um prato cheio para uma análise clínica. Mas tirando esse caso clínico de lado, né, desses traços aí de múltipla personalidade, o que nós temos então é esse escritor que vai criar uma obra distinta aí, dividida entre autores, né, heterônimos diferentes, né? E aí essas publicações hoje saem como de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis, de Bernardo Soares, de Álvaro de Campos, mas sabemos que tudo isso foi escrito por Fernando Pessoa, tá? Não é algo que ele escondeu em vida, né? Durante a sua carreira, ele próprio vai falar sobre isso, né? Nós vamos ler, inclusive, trechos aqui de uma carta que ele explica para um outro escritor, o Adolfo Casais Monteiro, como que ele imaginou, esses heterônimos, que não são apenas esses, né? Então, dizem os estudiosos, né, que pegando todos aqueles seres que o Fernando Pessoa imaginou desde a infância, porque ele vai falar que desde criança ele tem essa tendência a criar amigos imaginários, né? E nem todos eles eram poetas, né? Mas chega aí a um número aproximado de talvez mais de 80 heterônimos, né? Que nem tudo, né, ele deixou registro escrito. Então, nem todos são poetas, né, nem todos têm um registro claro aí de quem são exatamente, quando ele criou, né, porque também tem tudo isso, né? Então, a obra, né, os manuscritos de Fernando Pessoa ainda estão sendo analisados, né, compilados, né, organizados, porque, como eu falei, ele deixou muito material
escrito, inédito, mas sem uma determinada organização. Então é difícil também para a crítica entender o que se liga a que ali dentro daqueles papéis avulsos, né, que compõem aí a herança, né, a documentação do Fernando Pessoa. Tá? Bom, então hoje nós vamos falar sobre esses heterônimos. Só para a gente ter uma ideia básica, vocês estão vendo aí uma constelação, né, puxando aquela ideia de ser plural como universo, né? Então esse mapa aí que a gente tem das estrelas, né, dos planetas, ele indica bem para nós como que se organiza essa obra do Fernando Pessoa. Né? Então pensando, né, no símbolo maior aí na constelação Fernando Pessoa, ele próprio, né, ou pré-Alberto Caeiro, quer dizer, aquela primeira produção antes de surgir o heterônimo, que ele diz que é o líder de todos, né? Então o Alberto Caeiro funciona como um mestre, né? De todos eles, de todos os heterônimos, inclusive do próprio Fernando Pessoa, tá? Então vocês têm aí no eixo da esquerda heterônimos que ele já produzia desde a infância, né? Então o Charles Church, o Alexander Church, o Chevalier de Paz, que ele vai falar que é o primeiro que ele imaginou quando criança, o Charles Anon, tá? Então, todos esses que não necessariamente são poetas, são seres imaginários que ele criava, né? Uma biografia mínima, traços, e dizia que conversava com essas pessoas. Aí nós chegamos no eixo central, né? Que gira em torno de Alberto Caeiro, que seria o heterônimo chefe, né? O mestre de todos eles, e aí nós vamos ter a produção do Alberto Caeiro, do Álvaro de Campos, do Ricardo Reis e do Fernando Pessoa, ele próprio, né? Inclusive o Mensagem, que nós vamos falar depois, tá? Esse seria o eixo principal, quer dizer, a grande produção que chegou até nós. Temos outros. Se a gente pegar, por exemplo, ali em torno do Ricardo Reis, nós temos um Federico Reis, que supostamente seria parente de Ricardo Reis. Nós temos o Bernardo, lá em cima, né? Nós temos o Bernardo Soares, que é uma espécie de heterônimo ou semi-heterônimo que escrevia em prosa, né, com alguns aspectos parecidos com o da obra do Fernando Pessoa, mas agora escrito em prosa. E nós temos do Bernardo Soares um grande volume, né, publicado pela editora Companhia das Letras, que é o livro do Desassossego, né, que ele assina como Bernardo Soares. E aí temos muitos outros, né, Antônio Mora, Abílio Quaresma, Tomás Pross, Pero Botelho, e assim vai. Esses aí que vocês estão vendo são os mais conhecidos, né, ou aqueles que realmente ficaram, pegando aí os heterônimos literários, que ficaram materiais manuscritos, né, com referência à produção deles. Né. Nós temos, inclusive, um dos heterônimos, se eu não me engano, é o Alexander Church, que escrevia só em inglês. Né? Então também temos isso. Né? Fernando Pessoa escreve em português, mas também tinha heterônimos que escreviam em inglês. Que ele é uma língua que ele conhece bem, porque ele muito cedo foi morar na África do Sul, né? Então o pai morre, a mãe se casa novamente, o não, né? O padrasto, que era uma espécie de diplomata, né? Alguém que trabalhava aí no serviço diplomático, leva a família para a África do Sul, ele vai crescer ali no continente no continente africano, né, na África do Sul, e ali ele vai ter os seus primeiros estudos. Né? Depois, já na vida adulta, ele volta para Lisboa, né, para Portugal, aí vai estudar, faz a faculdade de Direito, depois entra para o ramo aí do jornalismo, né, para literatura, etc. Tá? Mas ele tem, então, essa primeira formação escolar em língua inglesa. Então, ele tem uma facilidade muito grande também de criar textos poéticos na sua outra língua, né? No inglês, não necessariamente só em português. Né? Não é que ele pensava o poema em português e depois traduzia para o inglês. Não, ele cria, né, a estrutura, a sonoridade a partir do léxico inglês. A gente tem também essa extensão aí da obra do Fernando Pessoa. Tá? Alguns desses poemas, né, essas publicações, sobrevivem até hoje, embora não sejam realmente
a parcela principal aí da obra do Fernando Pessoa, tá? Mais importante. Bom, vamos lá então. Vocês têm aí na página 125 da nossa apostila a carta, então, que o Fernando Pessoa escreve ao seu amigo, ao Adolfo Casais Monteiro, que é o documento público mais conhecido aí da obra do Fernando Pessoa em termos de explicação dos heterônimos. Então é ali realmente nessa carta que ele vai sistematizar, né, ou vai tentar sistematizar como que esse fenômeno surgiu na vida dele e como que ele lida com isso ao longo da sua carreira literária. Tá? Então, é uma carta bem longa, né? Na verdade, o intuito da carta não era exatamente esse, falar dos heterônimos, né? É um dos pontos, mas Fernando Pessoa fala sobre muitas outras coisas e o que vocês têm aí na página 125 e depois na página 126 é, o trecho da carta em que ele vai fazer referência direta aos heterônimos. Tá? A carta de 1935, né, então vamos pensar aí que já estamos próximos aí à morte do Fernando Pessoa, né, ele morre pouco tempo depois, mas não quer dizer que até então os heterônimos, né, eram vistos aí, né, eram encarados pela sociedade portuguesa como figuras reais. Então, dentro do meio literário já se sabia que aquilo tudo era criação do Fernando Pessoa. Então, não era nenhuma novidade isso de que ele escrevia com outros nomes, criando aí outras personalidades. Mas aqui nesse momento, então, ele resolve lançar alguma luz aí sobre essa perspectiva da heteronímia, né? Então peguem aí na página 125, vamos fazer a leitura e eu vou fazendo alguns apontamentos aqui para vocês, tá? Pegando ali do começo. Então basta de maçada para si, Casais Monteiro. Vou entrar na gênese dos meus heterônimos literários, que é afinal o que você quer saber. Em todo caso, o que vai dito acima dá-lhe a história da mãe que os deu à luz, tá? Antes desse momento que eu cortei aqui, ele vai falar justamente daquele primeiro heterônimo, ele vai falar do Chevalier de Paz, que ele criou aí por volta dos 6, 7 anos, que conversava com ele, que ele mandava cartas para o Chevalier, esse Chevalier devolvia. Então, começou ali na infância essa perspectiva da heteronímia, só que não exatamente heterônimos literários. Tá? Agora nós vamos chegar nos três. Então, aí por 1912, salvo erro, que nunca pode ser grande, veio-me a ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular. Não no estilo de Álvaro de Campos, mas no estilo de meia irregularidade. E abandonei o caso. Esboçara-se, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis. Ano e meio ou 2 anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao sacarneiro, de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lhe, já não me lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E o que seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecer em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que escritos que foram esses 30 e tantos poemas, imediatamente peguei no outro papel e escrevi a fio também os 6 poemas que compõem a Chuva Oblíqua de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente. Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou melhor, foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua própria existência como Alberto Caeiro. Né? Aqui também é interessante esse relato, porque
é um ponto da crítica, né, da biografia do Fernando Pessoa, que é muito usado por uma perspectiva mais esotérica, né? Existem aí, né, leituras biográficas que falam que o Fernando Pessoa era dado ao espiritismo, que o que acontecia com ele era que ele recebia essas entidades, né, que elas baixavam nele, ele psicografava essas obras. Então, assim, não se sabe até que ponto isso é legítimo ou não, né? Em termos de literatura, isso pouco importa, né? Então a gente ficar traçando aí paralelos entre a religiosidade, né, o espiritismo e a produção literária é algo muito pouco produtivo, tá? Ele, embora ele seja, né, esotérico, ele conheça todos esse lado aí do Rosa Cruz, né, da numerologia, da cabala, não há nada mais específico que fale assim que ele foi tomado por uma entidade, ele escreveu. O que nós temos é essa imagem que ele descreve. Então, numa noite, né, nesse 8 de março de 1914, ele, né, numa escrivaninha, ali uma escrivaninha alta, ele pegou papel e começou a escrever, né, poema seguido de poema, e o que saiu dali foi o volume O Guardador de Rebanhos, né, que seria de autoria de Alberto Caeiro. Tá? E na sequência ele escreve os poemas do Chuva Oblíqua, que seriam de Fernando Pessoa. Então ele fala que ali, tomado por uma inspiração, ele escreveu esses 30 e tantos poemas e que aquela pessoa, né, por trás da escrita seria o Alberto Caeiro, que vai funcionar como uma espécie de mestre dos heterônimos. Tá? Então, existe esse lado mais espírita para fazer essa leitura da obra do Fernando Pessoa. Existe o lado médico, né, que vai falar desses casos aí de múltipla personalidade, né, de ele ser um estero neurastênico, né, dessa questão aí da alta sensibilidade, de traços de abulia que ele tinha, e que ele relata também nas suas correspondências, mas tanto o caso clínico quanto o caso religioso, para nós são indiferentes. O que a gente tem que pensar é a produção por si mesmo. Então, a raiz disso, quer dizer, se é um traço clínico, ou se é algo religioso, né, espiritual, ou se era premeditado, porque ele conhecia muito bem essa questão do esoterismo. Isso pouco importa. A gente tem que pensar no texto pelo texto, e aí o que ele dá, né, na carta é uma leitura pessoal do caso. Tá? Vamos tomar aí como referente concreto, né, quer dizer, ele está relatando o fato tal qual aconteceu, né, de acordo com a visão dele. Então é a palavra do autor que nós temos, né, para trabalhar aí em cima dessa confiança com relação ao surgimento desses poetas, né, desses heterônimos. Ok? Bom, vamos seguir aqui a leitura. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir, instintiva e subconscientemente, uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E de repente, sem derivação oposta de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato e a máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. A ode com esse nome e o homem com o nome que tem. Tá? Então, outro traço interessante, né? O Álvaro de Campos é o único heterônimo em que ele datilografava os poemas, né? Porque também o Álvaro vai ser aquela figura ligada ao modernismo, ao futurismo, né? Nós já falamos da ode triunfal, como fizemos aquela aula sobre as vanguardas europeias, né? Então, esse é o heterônimo em que ele usa a máquina de escrever para criar os poemas. Os outros são poemas manuscritos, né? Então também tem essa diferença. Criei então uma coteria inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. Guardei as influências, conheci as amizades, ouvi dentro de mim as discussões e as divergências de critérios. E em tudo isso me parece que fui eu criador de tudo, o menos que ali houve. Parece que tudo se passou independente de mim. E parece assim ainda que ainda assim se passa.
Se algum dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes e como eu não sou nada na matéria. Tá? Outro aspecto interessante também desses textos, né, dessas obras, é que ele escrevia ensaios assinados por esses heterônimos, em que um analisava a poesia do outro. Né? Então, nós temos, por exemplo, o Ricardo Reis fazendo um prefácio à obra do Álvaro de Campos, ou o Álvaro de Campos fazendo um prefácio à obra do Alberto Caeiro. Então, também tem toda uma parte dessa produção dos heterônimos em prosa, né, mais de caráter ensaístico, que é um complemento da leitura desse material, quer dizer, os heterônimos não só como poetas, mas como críticos literários também, né, que vale a pena ser estudado. Quando foi da publicação de Orfeu, foi preciso à última hora arranjar qualquer coisa para completar o número de páginas. Sugeri então ao Sacarneiro que eu fizesse um poema antigo de Álvaro de Campos. Um poema de como o Álvaro de Campos seria antes de ter conhecido Caeiro e de ter caído sob a influência, de ter caído sob a sua influência. E assim fiz o Opiário, em que tentei dar todas as tendências latentes de Álvaro de Campos, conforme haviam de ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer traço de contato com o seu mestre Caeiro. Foi dos poemas que tenho escrito o que me deu mais que fazer, pelo duplo poder da despersonalização que tive que desenvolver, mas enfim, creio que não saiu mal. E o que dá o Álvaro em botão. Então, esse poema Opiário, que foi publicado, então no primeiro número ali da revista Orfeu, ele vai mostrar um Álvaro de Campos antes da proposta modernista. Né? Então, seria antes dele conhecer, né, o Alberto Caeiro, então nós temos um Álvaro de Campos ainda ligado aos traços simbolistas. Né? Então, depois que ele conhece o Alberto Caeiro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o Álvaro de Campos futurista, que é o da Ode Triunfal, e o Álvaro de Campos mais filosófico, mais reflexivo. Então, é um heterônimo que tem um arco de evolução literária também bastante marcante. Né? E esse Opiário seria, então, uma primeira publicação do Álvaro, uma primeira escritura do Álvaro de Campos, ainda apegado àquele modelo simbolista do final do século XIX, tá? Que sai ali, então, na revista Orfeu. Aí, só para a gente amarrar aqui, a questão da personalidade desses heterônimos e do perfil, né? Quer dizer, aqui o Fernando Pessoa vai falar como que eles são, fisicamente, e alguns traços aí das suas poéticas. Mais alguns apontamentos dessa matéria. Eu vejo diante de mim, no espaço incolor, mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887. Não me lembro do dia e do mês, mas tenho o algures. No Porto, é médico e está presentemente no Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase que toda a vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma. Álvaro de Campos nasceu em Tavira no dia 15 de outubro de 1890, à 1h30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes, e é verdade, pois feito o horóscopo para essa data, está certo. Este, como sabe, é engenheiro naval por Glasgow, mas agora está aqui em Lisboa em inatividade. Caeiro era de estatura média, e embora realmente frágil, morreu tuberculoso, não parecia tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco mais baixo, mais forte, mais seco. Álvaro de Campos é alto, 1,75 de altura, mais 2 centímetros do que eu. Magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos, o Caeiro louro sem cor, olhos azuis. Reis de um vago moreno mate, Campos entre o branco e o moreno, tipo vagamente de judeu português. Cabelo, porém, liso e normalmente aparado de lado, monóculo. Caeiro, como sabe, não teve mais educação que quase nenhuma, só a instrução primária. Morreram-lhe cedo pai e mãe, e deixou-se ficar em casa vivendo de uns pequenos rendimentos.
vivia com uma tia velha, tia-avó. Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico. Vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia e um semilenista por educação própria. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu. Depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinaram-lhe latim um tio Beirão que era padre. Como escreve em nome desses três, caíram por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o que. Tá? Então vejam, parece que nós estamos saindo aí de um manicômio, né, de um hospício. Então é essa atmosfera, né, de realidade, de fantasia, de absurdo que perpassa a obra do Fernando Pessoa. Tá? Claro que aqui na carta, né, ele vai embaralhar muitas informações, então tem esses traços biográficos, mas nós vamos agora sistematizar o que vocês têm aí na página seguinte, a página 127, quais são as tendências, né, de cada um desses três heterônimos. Por quê? É interessante a gente pensar que a literatura moderna ela trouxe esse ideal de fragmentação, né, o cubismo já falou muito disso, né, essa realidade fragmentária. Então, o homem não pode, sozinho, abarcar todo o conhecimento do universo. Né? O homem se apropria de parcelas, de frações do conhecimento. Então, o poeta, expressando a realidade, ele vai expressar uma verdade que é particular, não existe mais uma verdade universal. Então, Fernando Pessoa, ele próprio, ele vai dar conta de trazer uma linha de pensamento que se encaixa num montante maior, que são os demais pensamentos propostos aí pela modernidade. Quando ele cria os heterônimos, ele está galgando aí alguns degraus no sentido de tentar chegar a esse absoluto. Quer dizer, se você tem não só a voz do poeta, mas essas outras vozes, e cada voz sintetiza aí uma linha de pensamento, nós vamos ter a imagem de um poeta, então, que procura, por meio dessas múltiplas vozes, abarcar um conhecimento universal, né, que uma tendência muito clara ali, muito manifesta nos textos do Fernando Pessoa, né? Essa ideia de você lidar com essa temporariedade dos fatos, do conhecimento, do saber, e o homem, então, incapaz de trazer tudo em si, ou compreender o mundo na sua totalidade, ele precisa, então, Fernando Pessoa, poeta, precisa se desdobrar em outras pessoas, em outros seres, para fazer uma leitura mais abrangente do universo. Então, nós diríamos que cada heterônimo é uma voz com visão de mundo própria, e o que se constrói aí nessa intersecção das múltiplas produções de Fernando Pessoa, dos múltiplos heterônimos, é esse mosaico, né, esse quebra-cabeça que tenta trazer um sentido aí de absoluto, né, que o Fernando Pessoa sabe que não vai dar conta. Né? Então, há sempre uma frustração, um sentimento aí de negatividade, porque ele sabe que tudo é muito inconstante, né, que na verdade ele não vai alcançar todo esse conhecimento universal e que a obra dele não vai dar conta disso. Né? Por isso que também ele fica transitando, né, entre uma tendência poética e outra. Tá? Enfim, vamos agora, né, para dar um fôlego aí para vocês. Eu sei que essa aula de heterônimos é bastante complicadinha, né, por conta de todo esse conjunto de informações, mas vamos tentar, então, sistematizar quem é quem aqui na poesia do Fernando Pessoa, tá? Vamos começar pelo Alberto Caeiro, que seria, então, uma espécie aí de mestre dos heterônimos, tá? Então, a obra mais conhecida do Alberto Caeiro é o Guardador de Rebanhos, né? Aquele conjunto de poemas que o Fernando Pessoa citou ali
na carta, tá? Então nós vamos pensar que existem dois Caeiros, né? O poeta e o pensador, né? Sendo que o primeiro, que em teoria se desdobra no segundo. Então nós vamos ter esse poeta, né, que vai funcionar também como uma espécie de filósofo, né? Então é uma poesia que traz uma reflexão muito interessante sobre a existência, e vamos lembrar que o Alberto Caeiro vai funcionar aí como uma espécie de mestre dos demais heterônimos e do Fernando Pessoa, ou seja, então, não que eles vão copiar a poesia de Alberto Caeiro, mas eles vão ter ali um sentido, né, de ensinamento, de reflexão, de questionamentos filosóficos, que cada um vai se apropriar e traduzir de acordo com a sua perspectiva de mundo. Tá? Bom, os temas da poesia do Alberto Caeiro são a variedade inumerável da natureza. Né? Então, esse poeta que viveu a vida toda no campo, né, que não teve instrução quase que nenhuma, como a própria carta diz, é de todos eles o poeta mais ligado à natureza e aquele que escreve de uma forma mais simples, né? Não no sentido de ser uma poesia menor ou uma poesia prosaica, né? Mas nós não vamos ter aquele requinte de linguagem, né? Aquela a valorização das metáforas, das figuras de estilo, né? Das figuras de sonoridade. Então, são poemas escritos em versos livres, né? Imagens muito imediatas que se produzem aí nesses poemas, é uma linguagem quase que referencial, embora não seja, né? É poema, né? É poesia, então existe ali um mínimo de traços, né? De requinte, mas não é uma poesia altamente arquitetada. Tá? Então, nós temos essa variedade da natureza, estados de semiconsciência, esse panteísmo sensual, sensual no sentido dos sentidos, tá? Embora Alberto Caeiro não seja ateu, não se configura ali na obra dele uma divindade. Né? Então, a divindade é a natureza. Né? Então, a natureza é o templo sagrado. Então, aí esse panteísmo, né? No sentido de todos os elementos da natureza configuram esse aspecto mais metafísico. Né? Nós não vamos ter ali nenhum tipo de Deus descrito na obra, mas também não é exatamente um poeta ateu. Tem essa ligação com a natureza. Tá? E a aceitação do mundo tal qual ele é. É uma poesia sem grandes conjecturas, né, sem grandes questionamentos, porque o que ela quer mais é exprimir essas sensações que a natureza traz à mente do poeta. Então, um olhar demorado sobre cada coisa, admirando o que a tornava diferente das outras, né, e aqui nós estamos falando, claro, dos elementos da natureza, vive de impressões, sobretudo visuais, e goza em cada impressão o seu conteúdo original. Então, também aquele olhar imediato sobre as coisas da natureza, né, sobre os elementos à volta, a impressão que esses elementos trazem à mente do poeta, né, e aí essa ideia de você sistematizar isso por meio desse olhar. Então, a poesia de Alberto Caeiro é um longo e demorado olhar sobre os elementos da natureza e como esses elementos entram em sintonia com o homem, né? No caso aí com a figura do poeta. Tá? Despreza o passado e o futuro, né? Então não é uma poesia que se atém aí à recordação ou à conjectura, tá? Porque vamos lá, o Alberto Caeiro vai falar que ele não é uma poesia de pensamento, é uma poesia de sensação. Então, passado e futuro, né, são elementos próprios do ato de pensar, ou seja, você vai recordar ou você vai conjecturar, você está estabelecendo aí uma lógica, uma reflexão que é estranha aos princípios do Alberto Caeiro. Quer dizer, ele não está ali para ficar refletindo sobre as coisas, ele está ali para sentir, para traduzir em poema essas sensações. Então, nós não vamos encontrar nessa poesia nada que relembre o passado e nenhuma projeção com relação ao futuro, porque os dois elementos, quer dizer, olhar para frente ou olhar para trás, sinalizariam aí essa ideia da poesia pensada, o que iria contra, obviamente, os princípios de Caeiro. Né? Então surge como um lírico espontâneo, instintivo, inculto, impessoal e forte. Né?
E aí chegamos ao paradoxo de sua poesia. Embora pregue a inocência, a simplicidade, a aversão a pensar sobre os seres e o mundo, a linguagem de sua poesia situa-se numa esfera de abstrações, demonstrando sua inteligência analítica. Então vamos lá. É um poeta que prega que não devemos pensar em nada, que só devemos sentir, mas, quer dizer, a poesia, ela é uma negação disso, porque por mais simples que a linguagem da poesia seja, ela é um objeto pensado, porque ele é um objeto artístico. Né? Então é aqui que a vertente filosófica esbarra na prática poética, porque uma poesia que se quer sensitiva, não pensada, é impossível de chegar àquele texto tal qual. Né? Porque, no mínimo, né, você tem ali as metáforas visuais, você tem o verso livre, então, quer dizer, você pensou o texto. Então, essa ideia de só sentir, de não pensar em nada como ele fala, é muito bonito na teoria, mas a prática desmente. Né? Então, nós temos aí um texto que na apostila de você está lá na página 128, que é o poema nono do Guardador de Rebanhos, né? Um daqueles que o Fernando Pessoa, como falou, ele escreveu ali naquela noite, né, de pé na frente da escrivaninha, tomado ali pelo Alberto Caeiro. Né? Então, vejam o que diz o poema. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Então, é um poema bastante representativo dessa produção, porque ele traz essa ideia, né, do poeta sensitivo. Quer dizer, eu penso com as mãos e os pés e o nariz e a boca, né, e aí pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber o sentido. Então, quer dizer, é aquela ideia primária de que eu não estou estabelecendo conjecturas sobre a planta, sobre o fruto, sobre o riacho, sobre o sol. Eu estou sentindo, né? Eu estou tocando, eu estou sentindo perfume, eu estou ouvindo o barulho do campo. Então, são essas sensações que são transmutadas em poesia. Né? Então, aqui, sempre o campo, né? Esse ambiente mais concreto, não é aquele campo idealizado do arcadismo, né? Então é um campo mais natural, mais verídico, né? Mas como foi dito, embora ele queira ser sensitivo, isso aqui é um objeto estético. Então ele foi pensado, ele foi planejado. É aqui que nós sentimos que o pensamento continua de pé, quer dizer, não é uma poesia só de sensações. Embora ela negue o pensamento, nós temos aí um mínimo de trabalho formal que precisa ser prezado, né? E quando eu digo mínimo, não é uma questão valorativa, porque estamos falando aqui de grandes poesias, né? De grandes poemas. Então não é uma poesia menor, tá? Mas é justamente essa antítese entre você querer negar o sentido, né? O pensar, o refletir, mas a poesia é fruto disso. Então ela não é, obviamente, só sensações. Tá? Bom, dos discípulos do Alberto Caeiro, né, um dos mais importantes aí, um dos três heterônimos mais importantes de Fernando Pessoa, nós vamos ter o Ricardo Reis, né, que geralmente escrevia na forma de odes, né, pegando aí a poética clássica, né, voltando aí aos temas mitológicos, aquele campo mais artificial, né, do arcadismo. Então nós vamos ter esse Ricardo Reis, né, que seria a ressonância moral, aliás, cuja ressonância moral da sua poesia se traduz num estilo denso e construído. Aqui nós já temos, de fato, uma poesia mais planejada, né? Então essa ideia da ode, né? Então uma perspectiva ali de métrica estabelecida, então uma densidade maior por conta da linha de pensamento. Né? Então nessas odes se constrói, que constrói, evidencia um espírito grave,
medido, ansioso de perfeição. Então, voltamos a toda aquela tendência Arcade, né, que na verdade retoma já a antiguidade clássica, né, do formalismo, do equilíbrio formal, da perfeição, do carpe diem, do aurea mediocritas, né, do fugere urbem. Então, tudo aquilo que nós já vimos lá atrás, essa antiguidade pagã, esse campo idealizado, vai se traduzir aqui na poesia do Ricardo Reis. Então, ele elogia o viver campestre, indiferente ao social, convencido de que a sabedoria está em gozar a vida. Então, de novo, né, a sociedade fica num segundo plano e o campo é o foco aí desses poemas. Experimentador da nossa miséria estrutural, sofre as ameaças permanentes do destino, da velhice e da morte. Então, voltamos àquele tema do carpe diem, né, do aproveitar a vida, da morte que se aproxima, né, e essa ideia, então, de uma vida equilibrada, já que nós temos que somos passageiros aqui neste mundo, somos seres passageiros, nós temos que passar pela existência, pela vida, sem grandes conflitos. Então, trazer aí uma vida equilibrada, serena, né, sem se apegar às paixões, por quê? Porque o fim de tudo é a morte. Então, todos nós caminhamos para a morte, então não há por que a gente ficar gastando energia com paixões mundanas, né? A sua poesia revela uma formação literária clássica, né? Então, de novo, né, uma poesia pagã e com conceito de vida terrena e extraterrena semelhante ao Homero, né? De novo, aqueles modelos antigos. Angustiado perante o destino e a morte, opta por aceitar com avidez o destino que lhe é imposto, reconhecendo que a vida terrena é o único bem em que podemos nos firmar. Então, diante dessa perspectiva, quer dizer, do destino que está sobre todos nós, né, e que nos guia, e da iminência da morte, o que nós temos que nos fazer é nos apegar a essa beleza da existência, né, e buscar viver de uma forma correta, de uma forma cordata, moderada, sem grandes prejuízos, sem passar, né, sem querer experimentar grandes dores, grandes conflitos, porque, de novo, para ele, isso não leva a nada. Em sua poesia, a felicidade consiste em gozar de leve os instantes volúveis, buscando o mínimo de dor ou de gozo. Então, aí também nós temos a ideia de uma poesia que quer ser bastante neutra, né? Quer dizer, você vai evitar a dor, o sofrimento, mas em contrapartida você tem que evitar os prazeres em excesso, né? Porque tanto a dor quanto o prazer, eles são irrelevantes quando a gente pensa que tudo isso vai acabar. Então, realmente, é aquela poesia que é tão serena, tão plácida, que muitas vezes chega a ser cansativa, né? Porque é muito equilibrada. E aí, né, não só você tira de cena a dor, mas evitar também os prazeres, né? Para ter aí uma vida mais neutra. Uma obra ou um texto bastante representativo dessa produção, né, do Ricardo Reis, é o Vem Sentar-te Comigo, Lídia. Então, geralmente os poemas do Ricardo Reis não têm nome, né, são odes, e aqui nós vamos ter essa experiência, então, do poeta, né, que passa pela vida, contemplando a existência, mas buscando, obviamente, né, não cair na dor, nem se entregar ao prazer. E aí nós temos essa figura, né, a pastora que está com ele, a Lídia, que seria uma espécie de musa. Né? Então vamos lá. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, e não estamos de mãos entrelaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena casarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz.
nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Colhamos flores, pega tu nelas e deixas no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. Né? Então, nessa ode aí, a imagem do rio, né, a metáfora do rio é bastante interessante, no sentido de como a vida humana é enxergada, né, pelo poeta, pelo heterônimo. Então, essa ideia de um rio que passa e, sentindo dor ou sentindo prazer, o rio vai passar do mesmo jeito. Né? Então, lá no começo, se ele fala enlacemos as mãos, logo na sequência ele mesmo fala, né, desenlacemos as mãos, que não vale. Né? Quer dizer, você sofrendo ou você se entregando ao amor, o rio vai passar do mesmo jeito. E a extensão é a mesma. Então, para quê? Gastar tempo com uma coisa ou com outra se a gente pode simplesmente viver a experiência do existir. Né? É o princípio da serenidade clássica, né? De novo aqui, é um poeta adepto do paganismo, né? Ele vai falar muito dos deuses, da mitologia, esse epicurismo, né, de procurar aí o mínimo de prazer da existência, de você absorver o essencial simplesmente para a sua vida cotidiana, tá? E o jogo final que ele faz, né, quando ele fala do barqueiro, né, a imagem ali do Caronte, né, levando as almas ao Hades, né, na visão grega, é essa ideia de que, olha, alguém vai partir antes do outro. Então, se você for antes de mim, lá do outro lado você não vai lamentar nada, porque nós não vivemos nada aqui. E eu, que ficar aqui, não vou me ressentir de nada, nem vou ficar magoado, nem vou ficar sofrendo de dor a sua ausência. Por quê? Porque nós não nos entregamos às paixões carnais. Né? Então, é um princípio bastante clássico aí de equilíbrio, serenidade, que deixa, né, se contrapõe aí a qualquer tipo de prazer mundano. Né? Então, não queremos dor, mas também não nos apegamos aos prazeres, não nos deleitamos neles. Por quê? Porque com eles ou sem eles, o rio é o mesmo, o rio vai passar, né, e o final de todos nós é o mesmo. Tá? Então, essa seria a visão aí de existência do Ricardo Reis. Tá? Bom, ficou faltando o terceiro heterônimo, que é o Álvaro de Campos, né, que, na minha opinião, é o mais interessante aí dos três, mas pelo horário, né, nós vamos deixar para falar sobre ele na quarta-feira, né, a gente vai fechar aí os heterônimos, né, falando do Álvaro de Campos, e na sequência a gente já começa a análise do Mensagem, né, a Mensagem, só recapitulando, que é escrito por Fernando Pessoa Ortônimo. Né, então, o Mensagem, o livro que ele publica, não é de nenhum dos heterônimos, é uma poesia que ele assina como sendo dele próprio, ok? Eu queria abrir para dúvidas, perguntas. Deixa eu só pausar aqui a gravação. E aí, vocês